Fala galera do Conecta, sou Rafael Casey Black. A gente vai falar o assunto de hoje, a gente vai falar sobre home studio, sobre gravação, sistemas de gravação. Esse assunto eu vou abordar bastante coisa voltado para músicos, tá? Para quem é músico, para quem é produtor, para quem é técnico, quem quer trabalhar com engenheiro de som, para quem já é engenheiro de som. Então fica ligado porque eu vou passear entre o básico, ao médio e ao avançado. E vai rolar algumas dicas também sobre como você trabalhar os seus equipamentos, que tipo de equipamento você tem que trabalhar, e vou entrar um pouquinho naquela chatice, daquela discussão ridícula do analógico e digital. Quem é melhor nessa história? Vamos resolver isso aí. Pessoal de home studio, tá? O que é o home studio? Estúdio caseiro, tá? Aquela produção que você faz em casa, que não tem problema nenhum com isso. Tem gente que chega a falar pequenininho, quando fala, eu tenho um home studio. Cara, que legal que você tem um home studio, cara. Parabéns, porque você é um cara de iniciativa. Você faz a coisa acontecer, você vive a tua música é arte, e isso é a primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Técnicos de som, engenheiros de áudio, cara que trabalha diretamente com áudio, mais a um nível profissional, tem que ter isso em mente, cara. Você está trabalhando em prol de uma arte chamada música, tá? Então, tem que parar um pouquinho e lembrar disso. Você está servindo uma arte chamada música. Você está servindo de certa forma, você querendo ou não, né? Se você não está querendo, como eu costumo dizer, né? Vai trabalhar em outra coisa que isso não é para você. Você está a serviço da arte, tá? Você está colocando a técnica, um estudo muito violento, pesado, absurdo, em cima da arte. Então você tem que ter sempre isso em mente, que quando a gente está falando de arte, a arte ela não tem regra. E música é arte, consequentemente, não tem regra. Claro que existem alguns caminhos um pouco mais fáceis para realizar certas coisas, mas a música e a arte não tem regra e acabou. Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente primeiro. Então você que tem home studio, e não tem muito conhecimento técnico de como fazer, você que é músico, então se você é músico e tem um home studio, o teu foco na verdade é a arte, é o seu instrumento, mas você precisa sim ter um conhecimento básico de algumas coisas sobre equipamento, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, primeiro, né, sobre esses conhecimentos básicos, algumas coisas que você tem que prestar atenção, que vai facilitar a tua arte fluir um pouquinho mais rápido. Porque eu vejo muitos músicos, acompanho muitos músicos, muitos artistas sensacionais que acabam desistindo de algumas coisas, desistindo de fazer certas coisas por causa que empaca na parte técnica em algumas coisas que são simples, tá? Por confundir algumas coisas. Então vamos lá, você que tem home studio, tá? Que trabalha com home studio, você tem que entender uma coisa, qual que é o teu foco? Como assim, qual que é o teu foco? O que que você faz? Qual que é o teu instrumento? Se é home studio, provavelmente você vai fazer alguma coisa um pouco mais reduzida, como voz, um violão, sei lá, talvez uma bateria, um carrom, mas vai ser poucas coisas. Então, qual que é o principal? Você vai fazer uma pré-produção ou você vai querer trabalhar a tua finalização do teu áudio? Você tem que separar. Se eu estou preocupado só em fazer uma pré-produção para mim conseguir montar toda a estrutura da minha música, o arranjo, gravar minhas ideias, para aí sim levar para um outro estúdio maior e fazer a gravação disso, você tem que ter isso em mente. Você tem que ter a consciência disso. Por quê? Porque você vai acabar economizando tempo e dinheiro, tá? Em certos equipamentos, tá? Então, qual que é o princípio básico? Se você tem um estúdio que você quer fazer uma pré-produção, você precisa fazer o quê? Ter um sistema que grave. Ponto. Ponto. Qual software melhor para fazer isso? Aquele que você olhar para a cara dele e falar assim: me achei aqui. Perfeito. Tá? Não tem essa de vou usar o software tal porque os estúdios maiores do universo usam ele. Existe sim algum software que tem mais recursos que outros, tá? Porém, ele não passa de um gerenciador de arquivo. Gerenciador de arquivo. Converteu, virou binário. Ah, mas existem cálculos dentro do software que funcionam de forma diferente, sim, mas o resultado final vai ser o mesmo. Tá? Então, 1 dB é 1 dB no Reaper, no Pro Tools, no Logic, em qualquer software. Tá? Então, você precisa entender isso, que o teu software que você tem lá vai naquele que você se sente mais seguro para trabalhar. Não tenta mudar de software porque o teu amigo usa e ele faz um trabalho sensacional. Ele faz com aquele software, ele faz porque ele está acostumado. Então, se você está acostumado com outro software para fazer suas gravações, sua pré-produção, meu, fica nele que é gol, tá? Que a tua preocupação, você sendo músico, a tua preocupação não é ser o hacker do software, ser o cara que domina e que vai dar curso daquilo ali, não.
O teu negócio é a arte, a tua música, então é isso que você tem que se preocupar. Então, encontre o que você vai ter menos dor de cabeça, o software que você se acha melhor, e vai nele, meu querido, e mete ficha, tá? Outra coisa que você tem que se preocupar, o fluxo do teu sinal, que é a coisa mais importante. Você vai gravar onde? No software, perfeito. Como que você faz que o som do teu microfone, da tua voz, entre no software? Você precisa de uma coisa chamada conversor de áudio. O que que é isso? Conversor de áudio. Quando a gente está falando em som, a gente tem o quê? Frequência, vibração, física rolando. Eu estou falando aqui, eu estou emitindo som para fora da minha boca. Você que canta, que é música, você já sabe disso. Vibrou as cordas vocais, né? Vibrou o ar, pá, chegou no microfone fez aquela energia acústica virar uma energia elétrica, impulso elétrico no cabo e vai chegar numa coisinha chamada placa de som, a famosa interface. O que que ela faz? Ela é responsável pelo quê? Pegar esse teu som, converter, fazer ele virar um código binário, uma informação. Calma, não precisa ir atrás de pesquisar como funciona um código binário, como ele foi desenvolvido, em que ano foi, como foi os primeiros computadores. Relaxa, o que você precisa saber é que tua voz vai virar uma informação, tá? E existe alguns cuidados para que isso aconteça da melhor forma, tá? Chamada estrutura de ganho. Então eu posso falar um pouquinho mais sobre isso em outro vídeo, mas você tem que se preocupar sim com esse caminho, tá? Então você precisa ter o quê? Um bom cabo. O que que é um bom cabo? Um cabo caro, de marca top, papapá. Isso é muito louco porque assim, ó, positivo é positivo, negativo é negativo. Existem materiais elétricos que conduzem melhor do que outros? Existem. Claro que existem. Mas no que a gente tem circulando no mercado, você não vai encontrar nenhum cabo conector que seja vendido de microfone que tenha algum material de condução extremamente ruim. Então, fica tranquilo. O que que é um cabo bom? Um cabo bom é um conector que você, plugando e desplugando, ele não vai começar a se soltar com o tempo. Uma solda boa. O que significa uma solda boa? Uma solda boa é uma solda que quando você puxar o cabo, ele não vai soltar, que não tenha pontas para pegar algum tipo de ruído, que não é tão fácil assim pegar um ruído assim, mas acontece. Tá? Então, um cabo bom não é o cabo mais caro, é um cabo decente. Se você for plugar, por exemplo, o teu microfone, a tua voz, e não for desconectar mais, calma, você não precisa do cabo mais caro do universo. Tá? Esse cabo não vai ter um desgaste. A maioria dos valores agregados nos conectores são pela resistência física dele. Por quê? Sonorização, aquelas empresas que colocam o som nos eventos onde você, músico, vai tocar. Eles precisam ter cabos, sim, conectores extremamente mais caros e mais robustos, porque aquele cabo vai ser pisado, o cara sei lá, da tela entrega do lanche do pessoal da técnica vai passar com a moto em cima. O músico, você músico, na hora que termina seu show, você costuma, sim, mesmo sem querer, pisar no cabo. Então eles precisam ter um cabo, sim, diferente. Agora você no teu home studio, encontra um cabo com médio, com uma marca que seja legal, conhecida, e que você veja que ele tem uma resistência legal. A maior preocupação com esse tipo de cabos é o quê? A resistência dele, tá? Para ele não se destruir na primeira plugagem ali, tá? Outra coisa, placas de som, interface de som. Qual é a melhor placa para mim ter que eu vou ter um som absurdo? Vou falar um negócio aqui que muita gente vai enloucar comigo, mas praticamente qualquer uma hoje em dia, tá? De 2000 e, sei lá, 2015 para frente, tá? Por que que eu digo isso? A gente tá vivendo numa era, que a gente tem áudio por IP, tem um monte de coisa de tecnologia louca. A gente tá vendo uma época que tem corrida espacial, os caras querem, pô, os caras tem tecnologia da NASA, velho, dentro de sistema de som, para vocês terem noção. Então, vamos ser honestos, vocês acham mesmo que hoje em dia vai existir algum equipamento de áudio extremamente ruim? Me desculpa, velho, mas não tem. Por quê? Extremamente ruim não tem. Por quê? Porque os caras não querem perder dinheiro, simples assim. Então a tecnologia está muito avançada. Então não estou falando que você compra qualquer plaquinha que está valendo. Pesquisa a mesma coisa, as placas vão ter mais durabilidade, que tem recursos. A maioria das diferenças que eu vejo nas placas de som médio porte ali de 8 canais, de 4 canais, é as funções que você tem, tá? E a resistência dela. Pô, você sabe que você vai se mover muito com o equipamento. Você sabe que você vai levar essa plaquinha de som para vários lugares. Aí você olha a plaquinha de som que tem a carcaça metálica e a outra que tem a carcaça plástica. Qual que você vai escolher?
A que tem a carcaça metálica. Por quê? Porque ela vai cair no chão, vão largar coisa em cima, ela não vai amassar, não vai quebrar, não vai estragar fácil. Olha a resistência dos conectores, olha a marca do conector, você vai plugar e desplugar várias vezes. Então observe esse tipo de coisa, a resistência dos equipamentos, tá? O conversor lá dentro, conversores de áudio, hoje em dia, você não tem diferença de som, de sonoridade. Você pode pegar equipamentos eletrônicos e medir ele, você não vai encontrar assim uma diferença que principalmente que você consiga notar no ouvido. Tá? Então relaxe em relação a isso. O que muda de uma placa de som para outra, sim, o pré. Tá? O pré-amplificador que tem ela. O que é o pré-amplificador? Para quem é músico ou chegou de paraquedas nesse mundo e não sabe o que é. O que é o pré? O pré é responsável por dar o ganho, o volumezinho lá que você vai mandar o sinal para o conversor que está dentro da placa. Então as placas de som, a maioria delas, menores, né? Elas já têm um pré-amplificador, um botãozinho de ganho, tá? Quando eu tenho uma placa de som que tem lá dois botãozinhos, tem 4 canais, mas só tem 2 ganhozinhos, significa que essa placa ela tem 4 conversores, tá? Porém só 2 prés. Os outros 2 conversores, que é as outras entradas de linha direta ali, não tem um pré-amplificador. Você não pode amplificar esse sinal, tá? Mas ele é um conversor igual. A diferença é que os dois têm um plus a mais chamado pré. Por isso que você já deve ter ouvido que aquelas coisas mais caras que tem em estúdio chama-se pré, o pré-amplificador, ou o som daquela mesa, o som disso, daquilo, por isso que tem aqueles equipamentos extremamente caros. Mas calma, a gente está falando do que? Pré-produção. Então você não precisa se preocupar com isso. E aí que está a chave do negócio. E quando começa a entrar nesse mundo do áudio, principalmente para quem é músico, você começa a entrar nesse mundo do áudio e começa a ver muita coisa louca, é um monte de botãozinho, luzinhos, equipamento louco, analógico, isso, aquilo, sensacional. Mas você tem que prestar atenção no qual que é o teu objetivo, você está fazendo o quê? Se é pré-produção, você não precisa se preocupar com isso agora. Você precisa preocupar em expressar sua arte, ponto. Ela vai estar bem expressada, vai estar bem gravada com um nível de sinal legal. Então você precisa do quê? De uma placa de som que você tenha, que ela seja resistente, que você tenha, você consiga manuseá-la bem, que tenha alguns comandos, que tenha ali o botão de ganho fácil, tem o botão do volume grande que você consiga, né, ligar sua monitoração fácil, tem o acesso ao fone na frente. Esse tipo de coisa, porque os equipamentos hoje não vai ter uma placa de som que tenha o som ruim. Você não vai ligar e falar, nossa, que som ruim dessa placa. Não vai, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Tá? E eu já fiz o teste de pegar, teste de ouvido, de pegar 2 ou 3 placas e trocar o microfone e você não sentir diferença de sonoridade. Eu estou falando de diferença de preço de R$ 1.000. Qual que é a diferença? Está dizendo que não tem diferença? É óbvio que tem diferença, mas a maior diferença está o quê? Na resistência do equipamento, na durabilidade dele, tá? E o que eu acho muito interessante, o operacional. O operacional, para mim, é uma coisa que eu levo muito em consideração. Rafael, você está falando que a questão também do digital é analógico, a diferença é só operacional? Não. Analógico é uma coisa e o digital é outra. Qual é melhor? Depende do que você quer fazer. Vou te dar um exemplo disso. Filme de ficção científica. Vamos pegar um filme clássico aí, sei lá. Inventa um filme aí, Jurassic Park. Vamos pegar lá os dinossauros lá. Eu ouvi esse exemplo de alguém, tá? Ele não é meu, mas eu adotei porque eu achei fantástico. Eu não lembro quem foi também. Aqueles dinossauros existem? Não. Eles foram criados em computação gráfica, tá? Alguns foram feitos uns robôs e tal, mas muita coisa foi feita que é uma computação. Então ele é digital, ele não é analógico, ele existe. Significa que o filme é ruim? Não. Planeta dos Macacos. Aqueles macacos são digitais, não são analógicos, não são reais. Eu poderia pegar macacos e treiná-los durante anos para que eles falassem e vou saber se é possível, mas se fosse possível, seria um trabalho muito grande. Esses, né, iam ser treinados para fazer uma cena de um filme. Eu precisar de psicólogo para esses caras depois. É muito mais fácil criar na computação. Então depende do que você quer. Então não significa que seja digital, que seja simulação, que seja ruim. Depende do que você quer chegar. Óbvio que o analógico tem uma sonoridade diferente, até porque o digital está simulando algo real, ok? Mas lembrando que música é arte. Se você consegue chegar no resultado artístico que você quer com o digital, cara, tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Porém, o analógico tem algumas coisas particulares dele que é fantástica e que o digital ainda não conseguiu chegar. Mas não significa que ele seja ruim. Porém, o digital tem algumas coisas
que, por exemplo, a agilidade, que o analógico não vai te dar, tá? Eu trabalho com ao vivo e com estúdio. Então, eu tô acostumado a muitas vezes ter que mixar num iPad, controlando um console hack. Consigo tirar som? É claro que eu consigo. Porém, eu sei que o contato físico com o equipamento, tocar em faders, girar botões, eu chego num resultado muito mais rápido. Aí eu estou falando de operacional. E eu sei também que muitos equipamentos analógicos vão me trazer uma sonoridade, por causa do que acontece com a energia lá dentro e tal, que o digital não consegue me dar. Porém, eu tenho que levar em consideração o resultado final. Eu preciso, a prioridade maior, dependendo do trabalho, é o tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você trabalha com produção musical e não interessa o tempo, o que importa, o que vai importar é simplesmente o resultado sonoro, vai no teu gosto, tá? Na tua coloração de som. Já vou falar sobre coloração de som, sobre tipo de equipamento, tá? E para o teu bolso também, tem que lembrar disso, vai para o teu bolso também. Então você consegue investir nesse tipo de coisa. Agora, pô, você trabalha para uma agência de publicidade, você precisa entregar jingle assim, rápido. Você precisa produzir as coisas para ontem. Quem vai te melhor servir? O digital. Então, não existe o melhor, quem é melhor que o outro, depende do que você quer fazer, velho. Se existe diversos tipos de ferramenta para várias coisas, tá? E quando a gente está falando em coloração, quando a gente começa a investir e tal, e equipamento analógico, a gente vê as coisas muito grandes e quer ter. Tem que entender que, sempre lembrar o que você está fazendo. Se é pré-produção, se é gravação, se é mixagem, você está né, não tem às vezes tanto recurso financeiro, alguma coisa assim, você tem que lembrar que o quê? Você tem que ter opções. Qual que é a maior diferença? Agora tem muita gente que vai querer me matar. Qual que é a maior diferença entre estúdio de pequeno porte e grande porte? Opções. Como assim opções? A única diferença é opções. O sistema é o mesmo. O estúdio de grande porte vai ter lá microfones, óbvio que ele vai ter o quê? Opções de microfone. E o estúdio pequeno vai ter menos opções. Aí que vai entrar agora o pulo do gato para a escolha de equipamento. Se liga. Estúdio grande, eu vou ter pré-amplificador e estúdio pequeno também, porque senão eu não consigo levar o nível de sinal para gravar. Então eu tenho que ter pré-amplificador nos dois. Porém, no estúdio grande eu tenho opções de pré-amplificador. E no pequeno eu tenho menos opções. O que eu quero dizer com isso? Cuidado na hora de investir. Exemplo, eu estou com uma pulseira do relógio aqui que ela é dourada, tá? No estúdio pequeno, não compensa eu ter um pré-amplificador dourado. Por quê? Eu não uso com qualquer roupa dourado, tá? Não uso. A pulseira vermelha, eu não uso com qualquer roupa vermelha, ou a pulseira vermelha. Porém, a pulseira preta, sim. Ela serve para todo mundo. Então, ela é mais transparente, ela é mais equilibrada. Então, peraí, se eu não tenho condições ainda, o porte do meu estúdio é pequeno, a galera da pré-produção, músico, home studio, presta atenção nisso. Se eu não tenho a possibilidade ainda, ou não tenho, às vezes, o porquê, não tenho como ter várias opções, vai na que seja mais híbrida, que seja mais versátil, que se encaixe mais a qualquer situação. Então, o pré mais limpo, mais claro, o mais simples, tá? Por quê? Pô, eu vou investir num equalizador tal que é muito característico, tem uma sonoridade muito característica. Vou pegar um microfone que ele é muito médio. Pô, é legal para um estúdio grande você ter a opção, pô, vou experimentar esse médio, esse aqui, esse mais agudo, e vejo qual ficar bom e uso o que eu quiser. Fechou? Agora no estúdio médio porte você só tem uma ou duas opções. Então você precisa escolher o quê? A pulseira preta. O estúdio de grande porte vai ter a pulseira preta, a vermelha, a dourada. E você escolhe qual vai ficar melhor. Então essa é a maior diferença. Então cuidado quando for comprar equipamentos. Ah, eu vou comprar esse aqui porque o estúdio tal tem. Não, vê o que ele faz e se ele vai te servir. Porque muitas vezes o equipamento mais caro não é o que você precisa. Muitas vezes o equipamento mais barato é o que você precisa para fazer vários trabalhos. Mesma coisa acontece com o monitor de referência. Ah, qual o melhor monitor de referência para mim ter no meu estúdio? Primeiro, o que cabe no teu bolso, no teu orçamento para os trabalhos que você faz. Outra coisa, a medição, a equalização da tua sala é muito mais importante do que o teu monitor. Não sei se você sabe disso. Mas o teu monitor de referência, a maioria dos monitores de médio porte vão responder bem. Porém, se você tiver uma sala muito reflexiva, você pode colocar o monitor mais caro do mundo. Ele vai refletir tudo dentro dessa sala. Então, nesse caso, pré-produção ou home studio e início está começando,
Qual que é o melhor cara para você ter? Um fone de confiança. Se você não tem condição de trabalhar a acústica de uma sala, esse tipo de coisa um pouco mais rebuscado no momento, confia num fone, tá? Conhecimento básico de física. Estou falando de física básica, a gente aprende lá na escola. O que é onda? Não estou falando nem de som direto. Estuda um pouquinho sobre o que é onda, não precisa noiar nisso não, tá? Não precisa estudar física quântica não, tá? Mas estuda um pouquinho só o que é onda, o que é som, frequência, tempo. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo, só para você ter a clareza que som é vibração, ponto. Entenda só um pouquinho dessa vibração que você vai entender um pouco melhor o teu microfone, você vai entender um pouquinho melhor a tua sala, você vai entender um pouquinho melhor a tua mixagem, tá? Não precisa estudar lá alinhamento de sistema. Se você não sabe o que é isso, se você é músico e está trabalhando com home studio, calma, relaxa, não precisa entender o que é nem sistema agora. Confia no teu fone e vai estudando as coisas devagar, com calma, mas não deixa de estudar esse tipo de coisa. Porque a base é a mesma coisa que você querer fazer um solo, sei lá, com 80 mil notas em um segundo, sem estudar a escala básica, tá? Então, quer fazer suas produções em casa? Perfeito, parabéns, velho. Faz isso que música e arte está perfeito. Mete ficha. Se o resultado chegou onde você quer, perfeito, velho. Mas vai estudando um pouco sobre o que é som, sobre energia, só para você ter uma base das coisas. Estuda esse tipo de coisa para você ter uma noção melhor do que você tem na mão e você ter menos dor de cabeça. Porque a maioria dos problemas que eu vejo os músicos terem quando estão gravando são coisas simples de energia, de acústica, são coisas básicas, simples de se resolver, que tendo esse conhecimento básico, você fica, ó, desencucado. Então você consegue deixar o quê? A tua arte fluir, que é o que importa, no final das contas é o que importa. Então se você é músico, trabalha com home studio, presta atenção nesse tipo de coisa, tá? Os teus conversores de áudio, tanto se você está num grande estúdio ou num pequeno estúdio, ele é o cara responsável por jogar as coisas para dentro do teu computador, dentro do teu software, onde você vai gerenciar os teus dados, essas informações. E ele também vai ser o responsável por reproduzir de novo nos seus equipamentos analógicos, caso você tenha. Então, aí vai entrar sim aquela questão de conexão e tal. Então, galera do home studio, presta atenção quando for investir em equipamento no que você está fazendo. E cuidado para não se iludir com certas coisas que tem, com botões, colorido e papapá, se você não vai trabalhar com a finalização do material. Se você vai apenas fazer a pré-produção. A pré-produção, você não precisa de tanta coisa. Na pré-produção, a coisa mais importante chama-se agilidade, tá? Então, muitas vezes um sistema analógico vai ter uma sonoridade fantástica, é óbvio que vai. Claro que vai. Porém, ele pode não ser tão versátil. E você pode ter tanta dor de cabeça que você acabe desistindo de fazer certas coisas por ser complicado demais. Então, presta atenção nas coisas básicas. O que vai captar o teu som, ou seja, o teu microfone, o teu conversor de áudio, que ele tenha conexões boas e seja uma operação fácil, e um software que você visualize e consiga se achar. Então você vai conseguir pegar o teu áudio, fazer uma boa conversão, jogar lá para dentro e trabalhar com o teu áudio. Aí sim, na pós-produção, na parte da gravação mesmo, da produção, a finalização, aí é outros 500. Mas na pré-produção, onde você precisa pensar e resolver a coisa, foca nisso. Agilidade, bota na balança. O que é mais importante para você no momento? Agilidade, pré-produzir, ou ter uma guia com uma sonzeira incrível que vai ser apagado na hora da gravação? Pensa nisso. Stop.